Olá, seja bem-vindo. Este é o Saúde em Cena, uma realização da Gersat de Aru. Hoje com o módulo Saúde Emocional. Meu nome é Ana Maria Cassimiro, eu respondo pela coordenação de saúde ocupacional. E para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse tema tão delicado e importante, nós recebemos o Dr. Fabrício, que é médico perito da Gersat desde 2015. Dr. Fabrício ele é graduado em farmácia e habilitado em análises clínicas e toxicológicas pela UFMG, com especialização em psiquiatria, palestrante e professor. Atua no Centro de Atenção Psicossocial CAPES 3 Sede, em Contagem, mestrando em Ciências da Religião pela PUC Minas. Olá, doutor Fabrício. Olá, Ana Maria. Seja bem-vindo. Grata por estar aqui contribuindo com Saúde em Cena. Doutor Fabrício, nós vamos falar sobre saúde mental e também sobre a ausência da saúde. E quando a gente pensa nesse conceito, a gente entende que ele é um conceito muito amplo, que ele engloba transtornos, sinais e sintomas que variam em gravidade. E vão desde um sintoma de tristeza, um sentimento de tristeza que não passa, até uma mudança de comportamento, chegando a quadros mais graves, como autismo e esquizofrenia. Então eu gostaria que o senhor começasse definindo melhor esse conceito de saúde e ausência de saúde mental e quais são os principais transtornos mentais. E Ana Maria, com muita satisfação que eu estou aqui nesse curso. Antes de definirmos saúde mental, Ana Maria, é importante entendermos o conceito de saúde, porque saúde, né, não é apenas a ausência de doença, como anteriormente se pensava. Então, ter saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é ter um estado dinâmico, de completo bem-estar físico, mental, social, né, e com uma proposta de inclusão do espiritual. Então seria, né, um campo físico, que é o biológico do ser, mental, que é o estado emocional, social, as relações, relacionamento interpessoal, trabalho, as nossas relações conjugais, né, tudo que é ligado ao social, então isso tudo impacta na saúde, né, claro, e o estado de saúde espiritual, que está relacionado a questões muitas vezes filosóficas, questionamentos do ser, de onde vim, o que eu faço, para onde eu vou, questões ligadas a sentimentos como esperança, algo que transcende, sentido para a vida. Então tudo isso está dentro de uma saúde que a gente chama de espiritual. Então esses 4 campos, eles regem esse conceito e para termos saúde precisamos ter os 4 em equilíbrio. Saúde mental em si, a gente de uma forma simples, né, bem breve, a gente pode entender como a capacidade dos indivíduos de encontrarem equilíbrio, né, e esse equilíbrio diante das dificuldades, dos problemas, das adversidades, e aí entra um conceito que a gente chama de resiliência psicológica. Então esses indivíduos, eles tendem, né, a responder melhor a problemas como o luto, como essas tristezas irracionais, o estresse do dia a dia. Né, são indivíduos, né, capazes de entender, ter discernimento, juízo crítico sobre si mesmos, capazes de enfrentar, ver a vida com sentido e com realização e satisfação. Então isso basicamente está relacionado ao conceito de saúde mental. E a saúde mental, claro, nós temos um outro aspecto que são os transtornos da mente. Então quando o indivíduo entra em desequilíbrio em relação, né, ao estado emocional, a gente tem aí o espectro largo, né, amplo de transtornos da mente. Dentre eles, os mais comuns, né, são os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos. Nós temos, aí, inclusive no módulo do ensino à distância aqui, né, do Saúde em Cena, nós temos os transtornos psicóticos, o próprio transtorno de dependência, né, química, uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Então tem um espectro largo desses transtornos. E nós vamos começar, né, falando aqui nesse módulo do transtorno depressivo. Então, doutor Fabrício, depressão é um sintoma que está muito presente, assim.
nessa época em que a gente vive. A gente escuta muitas pessoas se queixando, dizendo: estou deprimida, conheço alguém que está passando por um período de depressão. Realmente a depressão, ele é um quadro que atinge mais pessoas, ele é um sintoma ou é um transtorno mental? O que é a depressão? Isso. O sentimento de tristeza é natural, né? Basta termos dificuldades para a gente ter sintomas que a gente chama de depressivos. Então, a própria tristeza, que é a hipotimia, né, é um sintoma reacional natural. A questão é quando isso agrava-se, né? Um tempo longo de sintoma, uma intensidade, né? Uma maior intensidade do próprio sintoma que gere prejuízos na vida, né, das pessoas, prejuízos sociais, que gera sofrimento. Quando isso acontece, é o que a gente chama de transtorno depressivo. O transtorno depressivo está entre os mais prevalentes, né, dos quadros, dos transtornos das doenças, né, transtornos da mente. Em torno de 15 a 17% da população vai manifestar em sua vida, em algum momento da vida, um transtorno depressivo. Então, é uma grande preocupação em relação à própria Organização Mundial de Saúde, é uma preocupação de saúde pública, né? Por isso que existem tantas medidas de políticas de saúde pública ligadas ao próprio quadro depressivo, que pode inclusive se agravar, né, levando a quadros como o suicídio. E quais são as principais causas da depressão? Isso. A depressão, ela tem causa genética, claro, né? Ela tem alterações, a gente sabe que alterações nos mediadores químicos do cérebro, chamados neurotransmissores, por exemplo. Um exemplo é a queda de serotonina. A serotonina diminuída vai levar a um quadro, inclusive, né, com sintomas dos mais vastos. Vamos falar aqui desses sintomas. A tristeza é um deles que a gente falou. Não é apenas essa tristeza reacional, uma tristeza patológica, que dura, que ela é permanente, que ela causa prejuízos, né? A falta de energia, chamada anergia, a falta de prazer, né, que é a anedonia, dificuldades, prejuízos no sono, por exemplo, a sonolência ou a insônia, várias alterações, inclusive de apetite, ligadas à libido sexual, a falta de sentido, a desrealização, sentimentos de menos-valia, pensamento suicida, pensamentos, né, ideias de ruína. Então, todos esses sentimentos, esses sintomas, eles configuram sintomas do quadro depressivo. E para a gente, né, classificar, né, um profissional médico habilitado, um psiquiatra, para diagnosticar, é preciso haver sofrimento e tem que ter um impacto significativo na vida social dos pacientes, com prejuízo, né, um prejuízo nas atividades de vida diária, inclusive prejuízo no trabalho, prejuízo nas suas redes e interações sociais, né? Então é aí que configura o transtorno depressivo. Certo. E muitas vezes, quem está próximo dessa pessoa em sofrimento, muitas vezes não sabe identificar que a gravidade da situação, que já se caracteriza como um quadro de adoecimento, e surgem os pré-julgamentos. Então, às vezes a pessoa não entende por não entender, diz: isso é bobagem, isso é preguiça. Falta de Deus. Falta de Deus na sua vida, tem que rezar mais. Como que o senhor avalia isso, doutor Fabrício? Existe um estigma social, né, um preconceito muito grande há muitos anos e a gente não venceu isso ainda, né, Ana Maria? A própria psicofobia, né, as pessoas, né, que julgam esse adoecimento mental. E a gente vê isso na família, na sociedade, no trabalho. Isso dificulta muito o tratamento, porque esses pacientes, eles sofrem muito. Internamente, só a pessoa que tem um transtorno mental, ela sabe o que ela passa. E além do sofrimento interno, dessa briga interna, ainda tem essas questões... Não saber o que está acontecendo com ela. A gente, né, tem essas questões externas, né, esse preconceito que prejudica a vida social, a vida de trabalho, toda a dinâmica social dessa pessoa, né? É verdade. E a história da psiquiatria, ela mostra a grande dificuldade em lidar com esses pacientes, tanto a família quanto o grupo social. O senhor poderia nos orientar o passo a passo dessa busca de ajuda, desse tratamento?
A primeira coisa, eu que tenho problema né, de saúde mental, vamos imaginar que eu tenho uma tristeza, estou me isolando, né, tenho esses sintomas que eu citei anteriormente, essa falta de energia, falta de vontade. Primeira coisa é reconhecer a necessidade de ajuda, né, porque alguns pacientes não têm essa crítica, mas a maioria identifica e sabe que tem um problema. A partir do momento que eu tenho esse problema, eu devo buscar ajuda. A primeira ajuda ela está ligada a quê? Ao profissional médico, um profissional médico habilitado, especialmente um psiquiatra, né? E ali no consultório o paciente leva a sua história clínica, o psiquiatra vai colher os sintomas, a duração, a gravidade, né? Vai fazer seguir critérios diagnósticos, claro, né? E a partir dali a gente tem o que a gente chama de diagnóstico. Porque para guiar um tratamento a gente precisa de um bom diagnóstico, um diagnóstico preciso. E a partir desse diagnóstico, né, o paciente inicia, né, ali um tratamento que a gente considera, no caso da depressão, por exemplo, o uso de antidepressivos. Os antidepressivos têm várias classes, eles vão gerando alterações metabólicas nesses químicos do cérebro, né, que eu citei, e vão gerar o que a gente chama de neuromodulação. Então vai ter um efeito físico no tratamento. Um efeito físico, né? Então a gente sabe que a depressão ela tem uma causa orgânica, né? Uma deficiência de neurotransmissor. A partir dessa que a gente chama de farmacoterapia, desse tratamento com psicofármacos, o paciente certamente com o tempo, a partir de 15 dias, tende a iniciar a melhora, né? Provavelmente ele vai apresentar de 15 a 30 dias, a gente vai ver algum efeito. E aí a partir dali existem as propostas terapêuticas complementares, um exemplo é a psicoterapia. Então o acompanhamento psicológico é essencial. E a partir dali eu tenho o quê? O que a gente chama do paciente entrar no trilho. Na verdade, eu estava ali na beira, ali, ó, na plataforma do vagão. E ali o paciente, dentro desse vagão, o tratamento, tanto medicamentoso quanto psicoterápico, é a hora que aquele vagão vai mover. E a gente precisa que ele mova rápido. Porque não dá para ficar nesse estado, né, depressivo por tanto tempo. A gente sabe o impacto, inclusive a gravidade do quadro. Exatamente, né? Eu queria que o senhor abordasse justamente isso, o agravamento do quadro, agravamento. Quais as consequências. Isso, e só para complementar, então a gente falou do tratamento, né, medicamentoso, da psicoterapia, e claro que no tratamento as atividades físicas, aumentando, por exemplo, mediadores como a endorfina, gerando sensação de prazer, sensação de bem-estar, né? Claro, práticas de relaxamento, de bem-estar, abordagens quando o paciente busca aspectos da própria religiosidade ou própria espiritualidade, que pode ser religiosa ou não, né, essa espiritualidade. Então isso tudo vai ajudar muito. O apoio psicoeducacional, psicossocial, né, então isso configura aí o tratamento. Geralmente os pacientes eles não fazem tudo o que devem fazer. Muitas vezes não têm nem boa adesão ao tratamento, não seguem as propostas dos médicos, né, assistentes, e aí o agravamento ele está ligado a quê? O agravamento da depressão. Ele está ligado à ideação suicida, com ou sem planejamento, e está ligado também, esse agravamento, ao que a gente chama de sintomas psicóticos, né? Quando o paciente começa a fugir da realidade, perde o juízo crítico, perde o discernimento, vive uma realidade, né, que muitos não presenciam, por exemplo, com delírios, por exemplo, persecutórios, se sentindo perseguidos, delírios místicos religiosos, e às vezes alterações de senso-percepção. O que é isso? Alucinação, uma alucinação visual, ver coisas que os outros não estão percebendo, auditiva, somática no corpo, né? Às vezes sentem cheiros, e então isso é o que mostra, né, pra gente, na própria psiquiatria, é a gravidade. Porque o paciente assim, ele perde o quê? A crítica, ele perde o discernimento. Ele não pode responder nem por si. Né? Então a importância do diagnóstico correto e do tratamento e depois associar outras terapias complementares. Isso mesmo. Ampliando um pouquinho mais a nossa conversa aqui, doutor Fabrício, porque existem muitos outros quadros, né, para serem abordados, eu gostaria que o senhor abordasse outro quadro que é bastante descrito pelo senso comum, que é a bipolaridade. A bipolaridade também, as pessoas se apropriaram desse conceito e usam de forma, às vezes, indiscriminada para rotular alguém ou, às vezes, até a si mesmo. Né? Fulano é bipolar, porque ele apresenta uma variação de humor.
O que é a bipolaridade? Ana Maria, assim como os transtornos depressivos, o transtorno afetivo bipolar, ele é uma alteração, né, é um dos transtornos do humor. E para ser, né, bipolar, existem critérios diagnósticos, claro, mas basicamente são pacientes que têm história de depressão associada a episódios, pelo menos um durante a vida, de mania. A mania é uma exaltação do humor, é um humor expandido, é um exagero. São pessoas muitas vezes impulsivas, que cometem atos impulsivos, acontece de muitas vezes estarem desinibidas, com uma fala acelerada, um pensamento acelerado, são pessoas que agem de forma muito impulsiva, sabe? E essa expansão do humor, ela pode se manifestar de várias formas. Tem pacientes que fazem compras, né, assim, exageradas, sendo que a pessoa não tem condição. Às vezes são pessoas também que se sentem assim, sou melhor, sou mais inteligente, sou mais... Então sentimento de grandeza. Então isso chama muita atenção, porque não basta ter só um pouco de exaltação. É uma exaltação, é o que a gente chama de mania. E alguns estados de hipomania, que é um estado anterior a esse estado de agitação mais grave, mais intenso, né? Então esse estado, mais um quadro depressivo, o quadro depressivo muitas vezes são recorrentes, aqueles quadros, pacientes inclusive têm o transtorno misto, às vezes até ansiedade junto, transtorno misto depressivo e ansioso, por exemplo, mas esse quadro de mania mais depressão que configura o transtorno afetivo bipolar. Eu comentei, né, que o transtorno depressivo tem uma prevalência em torno de 15 a 17% da população. O transtorno afetivo bipolar é em torno de 1 a 5% da população. De 30 a 50% dos pacientes com transtorno afetivo bipolar tentam suicídio, olha a gravidade. Mas o suicídio, por exemplo, na fase maníaca. E mas o suicídio, né, efetivamente, ele ocorre principalmente nos casos de depressão severa, que a gente chama de depressão grave, né? Então, o transtorno afetivo bipolar, que é esse quadro, que gera um constrangimento enorme, o paciente depois de meses, às vezes com um mês num quadro de mania, quando ele retoma para a consciência, ele se sente completamente frustrado, envergonhado, culpado, e aí entra essas questões de estigma, de psicofobia, que a gente sabe, né? Quantos não já ouviram falar, né? A gente convive, aquele é bipolar. Aquela pessoa bipolar, ela estoura, ela é nervosa, ela é agitada, ela perturba o ambiente. Exato. Então isso é muito comum, né? E o transtorno afetivo bipolar, o tratamento também, claro, o paciente deve buscar sempre uma referência médica, especialmente um psiquiatra, e a partir dali tem a proposta terapêutica, geralmente com estabilizadores do humor, e com o tempo, a partir de 2 semanas o efeito inicia, no primeiro mês a gente já tem um resultado, e aí o tratamento ele deve ser guiado a partir de uma psicoterapia bem conduzida, e aí o que eu tinha comentado, prática de atividade física, prática de relaxamento, abordagem psicossocial, tudo isso vai ajudar muito esses pacientes. Doutor Fabrício, o senhor falou sobre ansiedade. Ansiedade é um sintoma dessa época atual que a gente vive, sociedade da velocidade, da pressa, da falta de tempo. Então, a ansiedade é um sintoma ou é uma doença que sempre existiu? E se sim, quais os principais transtornos e sintomas ansiosos? Ana Maria, a ansiedade, né? A gente tem que fazer uma diferenciação entre a ansiedade patológica, o que configura transtorno de ansiedade, e essa ansiedade, que é um sentimento natural, que faz parte do processo evolutivo nosso, do ser humano, né? É um processo, claro, que inclusive é ligado à preservação de si e da própria espécie, né? A ansiedade, a partir da ansiedade, o homem consegue, inclusive, se livrar de muitos apuros. Então, um exemplo, né? A gente vai atravessar uma rua. Antes de atravessar, a gente analisa, não analisa? O carro passando, como que... Essa análise, ela gera uma certa tensão. E essa ansiedade, ela, na verdade, é uma emoção que é vaga, conflituosa e muitas vezes não tem uma causa, como o próprio medo, que é sempre, né, específico, a gente sabe, determina exatamente qual que é a causa do medo, né? A ansiedade muitas vezes é um sentimento que é vago, conflituoso, e ele gera muitas sensações. Então essa ansiedade natural, né, ela ocorre em vários momentos da nossa vida.
Agora, o que acontece é que a ansiedade patológica, muitas vezes, ela, né, leva a sofrimento, prejuízo social, né, ela gera sintomas limitantes, sintomas incapacitantes, e aí a gente configura transtornos de ansiedade. Os principais sintomas são os mais variados. Os principais sintomas estão relacionados a quê? É um sentimento de apreensão, de preocupação intensa, né? Ligado a alterações, por exemplo, no curso do pensamento mais acelerado, ligados a alterações no próprio corpo, forma de dor, de vertigens, tonteiras, no aparelho, né, no trato gastrointestinal, diarreias, dores, desconfortos, o que a gente chama de parestesias. O que é isso? Dormências e formigamentos em mãos e membros. Alterações como palpitação, que é o coração, né, disparado ali com aquela taquicardia, falta de ar, que a gente chama de dispneia, sensação de sufocamento. E aí são vários e vários sintomas, e que são muito limitantes. Dentre os transtornos ansiosos, os mais comuns são o transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizada. A pessoa tem sintomas, né, dos mais variados em vários, né, do físico, na mente, e gera grande limitação. O transtorno, por exemplo, do pânico, a síndrome do pânico, que é, né, caracterizada por ataques do pânico, é aquele medo súbito, um medo inesperado. Você está num ambiente, de repente, vem aquela sensação iminente de morte, por exemplo. Então, esses pacientes têm grandes limitações, grandes dificuldades, grandes constrangimentos. Muitas vezes vão parar em pronto-socorro, pronto atendimento, né? Tem os transtornos, as fobias, por exemplo, a fobia social, igual nós estamos aqui. Tem pessoas que não dão conta de estar aqui numa entrevista. Ela começa, o coração dispara, uma falta de ar, uma fobia social, medo de exposição, medo da avaliação externa. É uma situação insuportável. Insuportável. A fobia, e as fobias específicas também, né? O medo de aranha, medo de cobra, medo disso, medo daquilo. Tem as fobias específicas, né? E além desses transtornos, a gente tem alguns transtornos associados, né? Alguns transtornos que são associados, por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático. Eu tive um acidente e hoje, depois de 2 anos, eu vivo como se eu estivesse naquele momento, sofrendo tudo aquilo de novo, gerando grandes limitações, sabe? E o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Aquele paciente que tem pensamentos obsessivos, aqueles pensamentos recorrentes, né? Os pensamentos obsessivos, eles invadem o pensamento da pessoa e limitam, porque fica o tempo todo, muitas vezes depreciativos, outra hora ligado à ideia de contaminação. E aí ele tem o pensamento obsessivo, o paciente com TOC, por exemplo, e tem o chamado ritual, que é aquele comportamento compulsivo de alívio daquele sofrimento mental. Se esse pensamento ele fica o tempo todo ali na minha mente, recorrente, me incomodando, aí vem um mecanismo inconsciente de alívio. Qual que é esse? É uma compulsão. Tem gente que tem a compulsão por lavagem das mãos, por números, fazendo contas, e das mais várias, né, as formas mais diversas, né, que a gente tem de rituais. E esse paciente, por exemplo, com TOC também são pessoas que sofrem muito. Doutor Fabrício, sobre o tratamento, além do que o senhor já abordou, do diagnóstico, da medicação correta, no caso desses transtornos de ansiedade, ansiosos, a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar? Ana Maria, os estudos, as evidências científicas mostram que a terapia cognitivo-comportamental ela tem grande valor. Né? Então, tem sido a primeira escolha no tratamento, por exemplo, do transtorno ansioso. Para cada um desses transtornos, existe um tratamento específico, medicamentos específicos. Basicamente, os medicamentos são antidepressivos, porque eles são antidepressivos, mas com ação ansiolítica. Então, basicamente, claro que a gente tem os outros medicamentos que complementam, né, o tratamento, inclusive até antipsicótico pode ser usado em casos mais graves, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental ela tem grande valor. Ela ajuda o paciente a se olhar de fora, a propor estratégias de enfrentamento, analisar a si e as situações conflitantes, né? Então, certamente, né, é uma terapia de grande valor. Encerrando a abordagem desses principais quadros, o senhor até já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho importante reforçar, porque a informação, o conhecimento,
ele é muito importante para quem quer ajudar alguém em sofrimento e às vezes até para a própria autoajuda, né? Eu preciso de conhecer, eu preciso de ter a informação correta. E dentre esses quadros todos, um que eu particularmente acho grave é o transtorno psicótico, devido a essa alteração da percepção da realidade. Eu acho que o prejuízo que causa a pessoa é muito grande, não só para a pessoa, mas para quem está em volta. Então eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre os transtornos psicóticos. Ana Maria, essa não é só uma impressão sua, né? A gente sabe que os transtornos psicóticos estão dentre os mais graves, claro, né? Porque o paciente ali, ele perde a capacidade de discernimento, de juízo crítico da realidade, consciência da morbidade, consciência dos seus problemas, consciência, às vezes, de si mesmo, né? Os transtornos psicóticos, eles estão relacionados a uma desorganização. Essa desorganização pode ser mental, desorganização do pensamento, eu não penso de uma forma organizada, o comportamento desorganizado, claro, né? E o que a gente chama de pensamento delirante. O pensamento delirante é quando o paciente, né, ele perde essa capacidade de discernimento e ele vive realidade, uma realidade que não é a realidade comum aos demais. Então, muitas vezes a gente se depara com um paciente ali, por exemplo, delirante, com pensamentos místico-religiosos. Muitas vezes tem gente que entra num consultório dizendo que é o Cristo. Ou eu vim como missionário, ou como ligado, inclusive assim, enviado de Deus, né? Tem pacientes que têm essa expansão, inclusive os pacientes, a gente tem que lembrar que a gente está falando de transtorno psicótico, mas muitas vezes está associado a transtorno depressivo, a transtornos, por exemplo, como o afetivo bipolar, que agravam quadros associados, que eles agravam e levam esses sintomas. Então eu estou falando do delírio, que é essa alteração, né, do curso e da forma do pensamento. E aí, além disso, pode ter ou alucinações, que são alterações de senso-percepção. Essas alterações de senso-percepção, o que quer dizer? Vamos dar um exemplo. A ilusão, eu tenho um objeto real, um estímulo real, eu observo aquele objeto e o vejo de forma diversa. Um exemplo. Acorda, eu vejo uma cobra. Exatamente, isso é ilusão. A alucinação, eu não tenho estímulo externo e vejo, e percebo, e sinto, e cheiro. E aí toda a realidade. Então essa alucinação, ela às vezes é visual, pode ser umas alucinações auditivas, somáticas no próprio corpo. Olfativas. E existe uma gama enorme de alterações, né, de senso-percepção, como essas as alucinações. Então, para o diagnóstico do transtorno psicótico, precisa de um profissional médico habilitado, especialmente um psiquiatra, que vai olhar todos esses sintomas, toda essa história clínica, todo o prejuízo, e aí a gente vai preencher critérios e vai ver se o paciente tem ou não um transtorno psicótico. Os transtornos psicóticos, eles são muito graves porque levam a esse prejuízo enorme. Imagina uma pessoa que não tem consciência de si, muito grave, que vive uma falsa realidade ou que vê e percebe essas coisas. E uma coisa interessante nós temos que fazer exclusão quando fazemos diagnóstico. Um exemplo, o uso de substâncias ou comorbidades clínicas. Então, se a pessoa faz uso de substância e começou a ter alterações do curso e forma do pensamento, começou a delirar, começou a ter alterações de como alucinações, eu não posso dizer que por exemplo, um esquizofrênico, ou que é um paciente psicótico. Muitas vezes é um transtorno ali de quê? De dependência química, de uso abusivo de substâncias, gerando sintomas psicóticos. Que é um tema importante. Também de saúde em cena, né? Abordado em outro módulo. Né? Exatamente. Então, os transtornos psicóticos são esses transtornos que geram essa grande dificuldade, prejuízo em vida diária, prejuízo nas atividades de vida diária, prejuízo social, prejuízo laboral e muitas vezes levam à internação psiquiátrica, né? Não são tão prevalentes quanto, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, mas são casos bem graves e que devem ser, assim, a família, os familiares e amigos que estão envolvidos devem abraçar a causa, estar do lado desse paciente, o ajudando a encontrar essa ajuda
que inicialmente é médica e psicológica, né? Essa rede de apoio Essa rede de familiar apoio. e social, que é muito importante. Doutor Fabrício, sobre medicação. Acertar a medicação, dose correta e, além disso, quais são os cuidados e quais os riscos no uso da medicação? Por exemplo, ingerir álcool junto com a medicação, qual o risco? Ana Maria, existe uma grande dificuldade na psiquiatria relacionada à adesão dos pacientes, né, à disciplina, por exemplo, no tratamento, né? Então, o uso dos medicamentos, ele deve ser, né, o medicamento ele deve ser tomado conforme a orientação médica. Nos horários precisos, que a gente chama de posologia, né, adequado, nos horários e dias, conforme aquela prescrição. O que a gente percebe é uma dificuldade aí. Muitas vezes pacientes diminuem dose por conta própria, aumentam dose por conta própria, associam medicamentos ou outras substâncias, chás, por conta própria, né? Então existe uma grande dificuldade aí e a gente tem que ter consciência que o profissional que acompanha esse paciente, ele vai conduzir, ele vai gerenciar o tratamento. Ele não é o responsável total. Então tem uma parcela do profissional e tem a parcela dos pacientes que precisam, né, seguir essas orientações de forma, claro, com confiança, né? Quando a gente tem confiança no profissional que nos acompanha, certamente a gente vai conduzir esse tratamento de uma forma bem mais disciplinada, né, mais tranquila. E outro grande problema é o uso concomitante do álcool com os medicamentos, os psicofármacos, né, esses medicamentos psiquiátricos. E o álcool ele pode levar a vários prejuízos. Um deles é a diminuição da dose efetiva, da dose que vai estar, né, na concentração da droga, do princípio, do fármaco que vai estar no sangue, por exemplo. Então vai diminuir o efeito do medicamento. Em alguns casos, o álcool pode potencializar o efeito do tratamento, inclusive gerando sintomas, efeitos colaterais e adversos e riscos para a saúde física, inclusive, claro, né, e saúde mental. O álcool por si, ele é classificado como estimulante, mas ele no final ele gera um efeito depressor. O álcool ele vai estimulando os centros cerebrais, né? E aí chega no momento que ele vai estimular um centro inibitório e vai gerar uma depressão. Então o álcool ele pode prejudicar o paciente depressivo, gerando alterações de sono, alteração de apetite, alteração metabólica. São várias alterações físicas, né? A gente já sabe. Potencialmente o que a gente chama de hepatotoxicidade, lesões no fígado, alterações metabólicas, doenças como diabetes, alterações, né, ligadas a essas doenças metabólicas, o ganho de peso, as dislipidemias, né, alterações, né, do colesterol. E aí, esse álcool vai prejudicar também, principalmente, o sistema que a gente chama de cardiovascular, levando a alterações das mais diversas, com risco de hipertensão, risco de comprometimento cardíaco, né? E aí são várias doenças associadas, né? O álcool, ele tem esse poder destrutivo e interfere muito nos tratamentos psiquiátricos. Então, uma das grandes orientações é evitar o uso dessa substância, né, do álcool, juntamente com os medicamentos psiquiátricos. Mas é claro que isso tudo é conversado. O profissional que está acompanhando muitas vezes ajuda o paciente a ir diminuindo a dose, até ele conseguir suspender. Então isso tudo são casos, né, que são específicos, são particulares. Para cada caso, né, tem uma abordagem. Mas a gente sabe, né, nós sabemos que o álcool ele tem esse grande potencial no prejuízo, no tratamento dos pacientes com transtornos da mente. Para além da medicação correta, qual a importância da rede de apoio psicossocial no tratamento do doente psiquiátrico? Ana Maria, no Sistema Único de Saúde nós temos as chamadas RAPs, sabe? Que são as redes de atenção psicossocial. Esse modelo é um modelo de inclusão. Não é mais aquele modelo antigo em que a gente isolava o paciente psiquiátrico, né? O modelo manicomial. Então a gente teve um período de luta antimanicomial, né? E a gente está num modelo totalmente diferente hoje. E a partir desse modelo, nós temos como pontes de apoio as unidades básicas de saúde.
primeiro, né, a gente for pensar na complexidade, né, níveis de complexidade, a atenção básica, ela está ali na unidade básica de saúde. Ali nós temos vários profissionais que vão acolher pacientes com transtornos da mente e ali vai haver um direcionamento. O atendimento vai ser ambulatorial, vai ser em urgência, vai ser internação hospitalar, né? E a gente tem os NASF, né, que são os núcleos de apoio à saúde da família, e temos também consultórios na rua, né, direcionados para aqueles indivíduos, né, que em condição precária, moradores de rua, né? Essa rede ela é toda integrada, a gente tem os desafios, claro, né, as dificuldades no Sistema Único de Saúde, a gente sabe disso. E nós temos as redes mais que a gente chama de complexidade maior. Um exemplo são os CAPs e os CERSANs, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, e o Centro de Referência em Saúde Mental, que são os CERSANs, né? Ali é onde os pacientes com maior gravidade. O que é a gravidade, Ana Maria, que a gente comentou? As limitações, os riscos, os prejuízos, né, ideação suicida, os sintomas psicóticos. Então, esses pacientes vão encontrar acolhimento nesses centros, né? Essa rede toda integrada, faz parte dela quem? Né? Os profissionais, basicamente, são profissionais médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros, profissionais da saúde bucal, educadores físicos, profissionais de educação física, e aí multidisciplinar. Então a gente aqui está falando de um tratamento multiprofissional, multidisciplinar. Por isso que é tão complexo o tratamento da própria, né, saúde, a gente sabe disso. Saúde mental ela é muito mais, nós não somos seres apenas físicos. A gente não trata a saúde mental só com medicamento. Tem pessoas que acham, né, vou tomar um medicamento e vou curar. Nós somos seres biopsicossociais e ainda tem o campo espiritual. Então, para a gente ter saúde, quem tem saúde hoje, né, Ana Maria? Então, essa rede integrada é onde a família e o doente devem buscar ajuda. Se eu tenho um familiar que se isola e está dentro de um quarto, ele pensando em suicídio, ou o que seja, né, largando um emprego, por que não buscar? Se a gente tem esse acolhimento. A partir do acolhimento, às vezes a gente não tem a solução ali na hora, mas tem a orientação. Então é importante buscar informações acerca daquele quadro, porque cada caso é um caso e é um quadro específico. Então, para cada quadro, a gente tem um direcionamento, uma solução diferente, né? Então, é muito importante essa rede estar integrada juntamente com a família. A família ela tem uma importância assim, muito... Né, nós sabemos da importância da família no tratamento dos pacientes com doenças, né, com transtornos mentais. E é isso aí. Trazendo agora para o contexto institucional. O senhor, como médico perito, que acompanha e conhece a saúde do servidor, como que o senhor avalia a saúde emocional do servidor do Tribunal de Justiça? Ana Maria, existe, né, uma grande preocupação, né, institucional, claro, inclusive nos demais tribunais de justiça, e que, conforme eu comentei anteriormente, né, a própria Organização Mundial de Saúde, pensando no mundo, há uma grande preocupação em relação à prevalência dos transtornos da mente, né? Um exemplo é dados estatísticos, né? Estatísticos mostram que o transtorno depressivo, lá na década, né, pensando em 2030, estará no primeiro lugar dentre os transtornos de maior prevalência no mundo. Então, a depressão, a gente sabe, né, ela tem aumentado a prevalência, assim como os demais transtornos da mente. Aqui no tribunal, nós observamos, né, que tem sido preocupação, sim, porque estão dentre os quadros, né, os transtornos da mente, de, né, elevado índice de absenteísmo, né, nesse tribunal e nos demais. Então é um perfil, é um panorama que não é diferente do que acontece no Brasil e no mundo. Em razão disso é que esse foi um dos temas escolhidos para o Saúde em Cena. Nós agradecemos a sua participação, doutor Fabrício. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Gostaria sim, né? Obrigado, Ana Maria, né, por essa oportunidade aqui, agradecendo também a GERSAT, a EGF, né, Escola Judiciária.
Eu gostaria de passar um recado para os servidores e magistrados que estão aqui, né, participando, ouvindo, né, esta entrevista. Vamos lembrar que os transtornos da mente estão, né, aí do nosso lado. Ou estão conosco, ou estão com amigos ou familiares. E é muito importante nós lembrarmos que este é um estado, isso não é permanente. Nós não falamos em cura, mas nós podemos falar numa remissão permanente, uma remissão prolongada de sintomas limitantes. Então, quando a gente tem um transtorno consigo ou ao lado, né, num familiar, num amigo, vamos lembrar que este é um estado e que isso pode passar. Mesmo com sintomas que dificultam e que me dizem, que me propõem, que me sugerem que eu não vou melhorar, que não tem cura. Então, sempre lembrar que há sim uma rede, né, que vai acolher esses doentes e nós estamos, né, nesse contexto social, essa grande preocupação de saúde pública, que são os transtornos da mente. Então eu vejo com importância, né, quão importante é esse tema para o nosso dia a dia, né, Ana Maria? Então eu agradeço essa oportunidade, um abraço a todos. Nós agradecemos a sua presença conosco, lembrando que o conteúdo completo encontra-se disponível no módulo Saúde Emocional.